Olá, consciência. Bom dia. A pergunta de hoje é: por que a possível existência de vida depois da vida, desta vida que estamos tendo, poderia imaginavelmente incomodar alguém? Você consegue imaginar como isso é possível? Você imagina que alguém fique incomodado com a possibilidade de descobrir, ou até mesmo da gente discutir e conversar aqui, a possibilidade de existir uma vida depois da vida, ou como alguns chamam, depois da morte, que é a transição? Como isso pode incomodar alguém? Por que isso incomodaria alguém? Essa é a proposta de reflexão que eu faço, porque ela é útil para nós, mesmo que isso não te incomode. Compreender a maioria das pessoas, né, ou boa parte delas, ajuda em especial no nosso relacionamento e na nossa própria expansão de consciência, de considerar as outras possibilidades. Meu nome é Mário Jorge, eu sou de origem engenheiro, sou um buscador já há muitos anos, estudioso, fui tradutor da obra do Tom Campbell e sou divulgador dela. Tom Campbell é um físico ex-NASA, especialista, estudou durante mais de 50 anos a consciência e descobriu coisas surpreendentes, e eu costumo trazer as ideias aqui que são embasadas nas ideias dele, que estão explanadas numa trilogia de livros chamada Minha Grande Teoria de Tudo, My Big Tool, Despertar, Descoberta e Funcionamentos Internos. São os 3 livros da trilogia. E agora mais um livro de práticas, que é o Parque do Tom, que é um parque virtual, onde você pode entrar com a sua consciência e fazer experimentações com a sua consciência. Então, o Tom Campbell é um grande especialista de 50 anos de estudo, além de ter trabalhado como físico e na NASA e outros locais. Ele estudou a consciência e tem toda uma formatação por experimentação própria, direta com a consciência, né, repetidamente, experimentações científicas feitas, obviamente subjetivas, porque são feitas com a consciência, mas repetidas com a extração de dados objetivos de um modelo de funcionamento da realidade. E a vida não é apenas esta vida deste avatar, deste personagem que nós temos aqui. Essa é uma das principais conclusões dele, ok? Porque todas as outras são importantes e úteis, mas o fato de descobrir que nós não somos o corpo, que nós somos a consciência, que a consciência, uma parte da consciência, de uma consciência fundamental, que gera todo este cenário, este parque de diversões da RV, Realidade Virtual Terra, como eu costumo chamar, né? Deste universo que parece ser material para a nossa percepção, né? A realidade é muito mais ampla. Esta realidade que nós vivemos de 14 bilhões de anos-luz de idade, potencial 90 bilhões de anos-luz de extensão, isso é uma gota no oceano da existência maior da consciência, do multiverso que ela gera, e nós somos uma parte dessa consciência e geramos em colaboração esta realidade, nós co-criamos esta realidade, cujo cenário é criado pela fonte e cujo enredo é criado por nós ao vivo, né? Como se fosse um reality show ao vivo que está rolando neste momento, com as escolhas que nós estamos fazendo e com as interações que a gente tem, ok? Então, este background desta descoberta do Tom é muito importante para nosso entendimento geral. Mas o que eu estou querendo falar aqui hoje é que, né, por exemplo, eu faço alguma postagem aqui, às vezes falando da possibilidade de existência de vidas após esta, e possivelmente, claro, de vidas antes desta. Ou seja, vida é aquela maior. Consciência e vida são sinônimos. Consciência não tem fim. A boa notícia é que você é consciência e você não tem fim. Agora, o seu personagem que você tem hoje é um mero avatar com expectativa de 100 anos de vida, ou por aí, em volta disso, né? E nós estamos experimentando este enredo específico, nesta família específica, neste momento específico, neste local específico da realidade. Então, isso é um contexto, ok? Agora, por que falar destas coisas pode incomodar alguém? Por que alguém precisa vir comentar aqui? Todo mundo tem direito à sua opinião, fique à vontade para fazer seu comentário. Eu não estou coibindo ninguém, mas eu estou levantando esta questão. Porque o fato de eu dizer que a vida não é apenas esse trecho entre o nascimento e a morte do personagem, com o qual a maioria está identificado, incomoda tanto? Você já se fez essa pergunta? Por que isso incomoda tanto?
né? Deveria ser uma felicidade, uma descoberta, né? Se alguém, né, como um físico, um cientista, está fazendo uma pesquisa, descobre que nós somos a consciência que anima e pilota o avatar e que não morre com ele, isso deveria ser maravilhoso, motivo de felicidade, não é verdade? É uma pesquisa científica, é uma experimentação dele. Outros, qualquer um pode chegar a descobrir, compreendendo como se passa, fazer experimentações próprias e descobrir isso por si próprio, porque não adianta confiar apenas no que os outros estão dizendo, perfeito. Não é para confiar no que eu digo nem no que eu estou dizendo, é para considerar com mente aberta e cética, experimentar, ou ver que as experiências da sua vida já são suficientes para comprovar isso, porque você já tem experiência de vida. Você já pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos de experiência e nessa vida você colheu dados que suportam as suas próprias conclusões e também suportam as explicações que o Tom dá e que eu dou. Aliás, aviso a todos que eu não sou o Tom Campbell, eu sou o Mário Jorge, eu sempre escrevo aqui, né? Eu sou o tradutor da obra e o divulgador da obra, porque eu acho simplesmente maravilhosa e libertadora, só por isso me envolvi com isso. Eu não tinha necessidade de me envolver com nada disso. Eu sou um engenheiro de profissão, trabalhei na indústria durante muitos anos, escolhi me aposentar antecipadamente e me dedicar a algo mais positivo do que construir equipamentos, veículos, peças, né, para a indústria automotiva e trabalhar naquele ambiente corporativo muitas vezes estressante. Aí chegou no momento da minha vida que eu achei que eu queria buscar outra coisa e fazer outra coisa que fosse mais profunda, mais conectada com aquilo que realmente somos e com aquilo que realmente viemos fazer aqui. Por sorte, tive a oportunidade de descobrir isso enquanto estou vivo, não precisei esperar o próximo pacote, a próxima encarnação, né? E agora estou me dedicando a isso. Não estou aqui para enrolar nem para enganar ninguém, mas eu estou aqui trazendo uma mensagem do Tom, que eu acredito ser libertadora, onde você passa a independer de mim, dele e de qualquer outro, porque você vai passar a ter um entendimento da realidade que vai ser útil para você lidar melhor com a sua própria vida, com a sua própria realidade, né? Para ser mais feliz. É para isso que a obra dele existe, não é para cientistas, é para as pessoas comuns entenderem a sua realidade melhor e saber lidar melhor com ela, ok? E essa pesquisa, o fruto dessa pesquisa é que nós somos consciência, nós não morremos, né? E por que essa notícia incomoda as pessoas? Eu estou aqui lidando e elaborando isso, porque não é a primeira vez que eu descubro isso, né? Alguém acabou de fazer um comentário numa postagem, e eu agradeço o comentário, porque é útil, porque eu vou trazer aqui esclarecimento para mais pessoas, né? Se não é para você diretamente, porque você não tem essa dificuldade, mas eu estou certo que você encontra muitas pessoas que têm, né? Então, a pessoa fez o comentário dizendo que ele, quando nasceu, né, e desde que nasceu, ele não lembra de nada antes disso, ok? Eu não lembro de nada antes do meu nascimento. Esse foi o comentário, o início. Então, eu sei que quando tudo acabar, quando eu morrer, né, eu vou voltar para aquele lugar e não lembrar de mais nada. Eu não vou me lembrar e nem vou me lembrar da existência que tive. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas disse quase isso, ok? E eu acho esse raciocínio extremamente positivo. Ele é um degrau importantíssimo da evolução da pessoa. Para mim foi, eu já passei por ele, né? Existia um momento em que eu não acreditava muito em quase nada, né? Porque eu era basicamente cético e científico, sou engenheiro por formação, adoro a física. Eu achava que tudo era maravilhoso demais para ser acidente, que deveria existir alguma coisa por trás disso, mas eu não achava que eu era nada no esquema das coisas e que não necessariamente ia ter continuidade. Mas eu encontrava uma tranquilidade muito interessante, uma vez que eu descobri esse tipo de raciocínio, lendo alguma frase de alguém, e aquilo fez todo sentido para mim, de que eu não tenho que me preocupar com nada do que vai acontecer depois da morte. Ele, obviamente, é uma pessoa que acredita que nada vai acontecer, né, a frase, e era mais ou menos o que eu pensava, né, e naquele momento, mas ela dizendo assim, eu não lembro de nada antes, nada aconteceu, eu não tinha nenhuma preocupação antes de nascer, agora estou vivo aqui, e depois que morrer vou voltar para aquele mesmo lugar, sem preocupação e sem lembranças de onde vim, ou seja, não vou ter mais nada para me preocupar. Isso é fantástico, né? De um certo ponto de vista é fantástico. Para quem se preocupa demais com a vida, com os relacionamentos, com as situações, com o planeta, com a política, com o futebol, né? Com o crime,
né, com o risco, com tantas coisas que existem hoje, com a poluição, né, tantas coisas para as pessoas se preocuparem, que são bombardeadas constantemente, né, acabam não tendo um equilíbrio, um foco para olhar para si mesmo e ver quão bem estão, né, e que o momento agora, neste momento, o único que existe, nada de mal está acontecendo para elas, que elas estão desfrutando um momento de vida que pode ser muito positivo, dependendo do ponto de vista que você escolha adotar para a sua realidade atual, ok? Então, independente disso, as pessoas se preocupam muito. Uma das maiores preocupações, o maior medo do ser humano mesmo, que ele não admita para si mesmo, é o medo da morte, do desconhecido da morte, do que vem depois, ou do que não vem, né? Isso somado ao fato de que a maioria das religiões vigentes, em especial aqui no Brasil, né, pregam, dizem que você tem uma vida depois da morte, que você vai ser julgado se seguiu as leis daquela religião ou não, né? E vai ser classificado como salvo, vai para o céu, né? Ou seja lá o nome que dá para o paraíso, e se for julgado mal, vai para o inferno ou qualquer nome que queiram dar para isso, purgatório, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, trata-se a vida de um julgamento. Então, existem leis da religião esta ou aquela, que eu não estou criticando, estou apenas descrevendo de forma fria, e você tem que cumprir aquilo. Se não vai bem, você vai ser mal encaminhado no final, ok? Bom, a pergunta é a seguinte: alguém é perfeito? Pare, pense. Você é perfeito? Você se acha perfeito? Bom, se você se acha perfeito, é melhor avaliar com mais cuidado, porque tem coisas para descobrir. Mas a verdade final é que a maioria que já se olhou, avaliou com seriedade essa questão, sabe que não é perfeito. Quantas besteiras já podemos ter cometidos, mais ou menos graves, ok? E eu não estou aqui falando para você se julgar, mas se você tem um pensamento onde você vai ser julgado e vai ser segregado por um lugar bom ou por um lugar ruim em função do julgamento, do cumprimento de todas aquelas regras, inclusive não pensar besteira, né, que é crime também. Pensar besteira é crime, segundo muitas origens de pensamento. Então, assim, se você não é perfeito, qual é a chance real de você ir parar no paraíso? Qual é a chance real de você ir parar no paraíso, segundo a definição da realidade de algumas dessas fontes, né, potencialmente as religiosas, dizendo que você vai ser julgado pela lei delas. E aí você vai ser jogado para as traças, você vai para o lixão, você vai para o castigo. Então, assim, se eu tenho a consciência de que eu não sou perfeito, eu paro e penso, né, como já pensei, é um alívio imaginar que não tem nada, não tinha nada antes, não vai ter nada depois, beleza, eu vou fazer o que eu achar que devo aqui, se eu achar que devo fazer bem ou não, e eu sei, imagino, quero crer, né, que vai estar tudo bem, que nada vai acontecer. Então, pensar que não existe nada depois é um alívio ao saber que não somos perfeitos e pensar, por influência externa, de que existe um castigo ou uma premiação de acordo com o seu comportamento. Se fosse para avaliar dessa forma, né, talvez muitíssimo pouco, 0,000 nada, né, 6 sigma ou mais, né, de pessoas iriam para o céu. O céu deve ser um lugar extremamente vazio, porque é o lugar dos perfeitos, né? Forma de dizer, metáfora aqui, né, para alguma dessas formas de pensar. Para quem pensa dessa forma, vai dar medo, porque eu não quero ir para o inferno. Bom, avaliando a realidade como ela é e escolhendo olhar esse lado de que a gente não tem essa memória, o fato de eu não lembrar de nada antes do nascimento, que é o caso da maioria dos adultos, não das crianças, mas dos adultos, com certeza, com raras e honrosas exceções, né, não lembramos de nada. Então, dá aquela sensação de eu poder avaliar, então, que não existia nada. Então, não quer dizer que não existia nada, só que eu não lembro de nada antes desta vida atual, quer dizer apenas que eu não lembro de nada antes desta vida atual. Você não tem como tirar uma conclusão de que porque você não se lembra, não aconteceu alguma coisa, né? E por aí, né, o que eu quero é concluir, eu não lembro de nada, logo, é uma lógica falha, mas logo, usando lógica, eu não lembro de nada é porque não existiu nada, conclusão errada. Então, se não existiu nada e eu vim de lá do nada, eu vou voltar para o nada e vai continuar não existindo nada. Então, assim, é uma sequência de raciocínio que parece lógica, mas
tem falha de cima e embaixo, é uma peneira cheia de furos, não faz nenhum sentido. Faz sentido para quem quer acreditar naquilo, claro, como tudo faz sentido. Quem quer acreditar que existe um inferno, que existe um paraíso, para aquela pessoa faz sentido acreditar nisso. Beleza, cada um acredita no que quer. Não estou aqui para dizer o que você tem que acreditar ou não, mas estamos aqui para tentar raciocinar com razoabilidade, porque você pode chegar lá com razoabilidade. Se você não é uma pessoa intuitiva que já percebe isso com rapidez e com facilidade, você pode, com a razão, chegar lá, ok? Então, vamos chegar lá com a razão. Primeira coisa, o fato de que eu não lembro de nada, só quer dizer, com lógica, que eu não lembro de nada, ponto, acabou. Não dá para você tirar a conclusão, né, do que você não lembra. Como é que você vai tirar a conclusão do que você não lembra? E imaginar que você vai para um lugar onde você não lembra. E no final das contas é justamente o oposto, conforme constatado pelo Tom Campbell, né, visitando esses lugares. Porque às vezes eu falo, o Tom Campbell, eu posto coisas aqui dele falando o que acontece com você depois que você morre. Tem 4 vídeos aí, né? 4 não, 3, né? Curtinhos aqui. Parte 1, parte 2, parte 1 de 2, parte 2 de 2 e parte 3 a mais, porque foi um outro interessante que complementou os 2 anteriores, eu coloquei também. Então tem 3 videozinhos curtos e tem uma tradução completa do trecho que ele fala sobre isso, respondendo alguma pergunta de alguém sobre o que acontece depois da morte. Ele dá uma descrição geral, né, dos principais aspectos. Imagina, pode acontecer qualquer coisa depois da morte, né? Supondo que você vive, que vai para um pós-morte, né, e vai perceber coisas lá. Você pode perceber, se você tiver seus filtros carregados com você, que geralmente tem, você pode perceber qualquer coisa que você queira ou precise perceber. Mas existe uma média geral do que normalmente ocorre. Como é que ele sabe? Porque ele acompanhou 10 pessoas, 100 pessoas, ele consegue... Veja, você consegue sair fora do corpo, você nem está dentro, você é a consciência. Ele consegue se focalizar na consciência que ele é e seguir a consciência da pessoa depois que ela morre para onde ela vai e ver o processo que está ocorrendo com ela. E ele teve suporte da fonte para fazer isso, porque a fonte tinha interesse também em que ele descobrisse o máximo que ele pudesse para poder explicar isso racionalmente para as pessoas racionais aqui. Aquelas pessoas que não estão a fim de entender isso de uma forma espiritualista, religiosa. Tem muitas pessoas como eu, com base em engenharia, em medicina, enfermagem, administração, tem muitas pessoas que são racionais e elas gostam de ter uma compreensão racional, e você pode chegar por isso. E Tom Campbell, o que ele fez foi uma pessoa racional, um físico, lógico e cético, estudando a consciência, descobrindo coisas que são tratadas por outros ambientes que não têm esse tipo de raciocínio e explicando de forma racional para nós, ok? Então, ele acompanhando isso, ele viu vários casos. Ele viu todos? Não. Imagina, existem milhares, milhões de pessoas que já morreram, né? Ele acompanhou dezenas, centenas de casos, fez um apanhado e criou uma soma rápida, de poucos minutos, né? Alguns minutos, eu acho que o vídeo, não sei se tem 15, 20 minutos, o vídeo grande, e eu tenho umas amostras de vídeo aqui nas postagens anteriores, algumas abaixo aí, onde ele está falando disso. Como é que ele sabe disso? Porque ele foi lá e acompanhou. Simples assim, né? Agora, você consegue fazer isso? Alguns de vocês vão conseguir. Qualquer um pode conseguir. Mas vai exigir algum esforço de buscar, achar seu centro, meditar, né? Encontrar seu ser, né? E conseguir fazer esse tipo de experiência. Tem vários autores que explicam como você fazer isso. Você pode encontrar um método que te ajude. Mas eu já adianto que ninguém está saindo do corpo, nem precisa ter medo de perder, porque você não é o corpo, você tem um foco no corpo que você está manifestando, mas você pode mudar de canal para qualquer outro nível de realidade, quando você adquire essa habilidade, é o que o Tom faz. Você pode estar com 3, 4 canais abertos, como ele faz no caso da competência que ele desenvolveu, mas assim, se você conseguir mudar de um canal para o outro, você já vai estar percebendo outro nível de realidade. Seja, por exemplo, estar fora do corpo, você está vendo a realidade normal que você vê, mas de uma posição de fora, né, e não de dentro atrás dos olhos, né, dentro da cabeça, como normalmente a gente percebe as coisas, desse ângulo. E você pode estar em outros níveis de realidade, inclusive os níveis de transição. Então, tem muita gente que faz isso, né? Agora, é a mínima parte da humanidade ainda, ok? Mas você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é pegar o canal do amigo Carlos Mendes, que é físico, né?
que tem uma parceria com um neurologista, Edson Amâncio, autor também e neurologista, e fizeram um canal de pesquisa, afinal, o que somos nós, que eu volto e meia publico coisas aqui, né? Onde ele faz entrevistas com pessoas que tiveram experiências de quase morte, que na verdade, segundo ele, deveria se chamar experiências de morte, porque aquelas pessoas estão clinicamente mortas por um período mais curto ou mais longo, existem casos em que o período é bastante longo, né? E essas pessoas continuam conscientes em algum nível e percebendo coisas, independente do corpo estar temporariamente morto, com todas as funções mentais e físicas zeradas, ok? Então é uma situação muito legal, em termos, né, para a experimentação científica, porque a pessoa está constatadamente morta e a consciência tem a continuidade. E aí você fala, mas como é que eu vou confiar nessa pessoa? Cara, é o seguinte, existem casos onde está documentado, porque isso é documentado por médicos, né, por cientistas médicos em hospitais, onde esses relatos são colhidos logo após as pessoas acordarem, né, e elas vão contando as situações pelas quais elas passaram, e elas descrevem conversas entre os médicos, elas descrevem cenas durante a cirurgia, e elas descrevem coisas que elas, mesmo durante a morte delas, elas foram fazer fora da sala de cirurgia, em outros locais do hospital, acima do telhado do hospital, ou vendo outros familiares, ou indo para outros locais. Mas tem casos onde traz evidências, ok? Uma das pessoas que ele cita, que só precisa de uma evidência para mostrar que a consciência não está presa ao corpo e nem à vida do corpo. Então a pessoa está morta e ela tem uma experiência e volta relatando, ela foi e viu, entre várias outras coisas que ela viu também, mas ela viu uma espécie de uma bota, um tênis, um pé de sapato, sei lá o que, no telhado do hospital, sei lá quantos andares acima, sobre o telhado, num canto lá, tipo aquela área onde a água escorre lá, né? Vai lá no canto, ela falou, olha, tem um pé de sapato, de tênis, assim, dessa cor, desse jeito, está lá nesse canto, assim assado. Deu a descrição perfeita do que ela viu. Como é que uma pessoa, né, que ela nunca esteve sobrevoando o hospital antes, durante o fato em que ela estava morta, ela viu isso, tá? E o que eles fizeram? Foram lá olhar, né? Alguém ficou curioso o suficiente para ir lá olhar. Subiu no telhado do hospital, foi no canto que a pessoa descreveu e encontrou o tal sapato exatamente com a descrição perfeita que a pessoa deu. Isto é uma evidência, a gente só precisa de uma evidência para arrebentar com todas as ideias anteriores que iam contra isso. E qual que é a ideia anterior que vai contra isso? A ideia principal, inclusive da maioria, infelizmente, da ciência ainda hoje, é que a realidade é material. Ainda que eles não tenham encontrado matéria nenhuma, eles ainda continuam acreditando, é um dogma, por isso é um dogma, né? É uma crença, né, formal, obrigatória para quem entra lá, para trabalhar lá, que que a realidade é material, mesmo que não tenha encontrado nenhum material e que partículas sejam informação, okay? Uma nuvem de possibilidades e probabilidades. Todo o resto é feito de partículas, mas por dogma materialista é material. Então, para o dogma materialista, a vida é um acidente da matéria, a mente, o cérebro é um acidente da vida que foi evoluindo e crescendo, e a consciência é um acidente do cérebro, que sabe lá eles como é criada, porque eles não têm a menor noção. Tem um monte de gente falando um monte de coisa que eles acham, mas eles não conseguiram fazer alguma hipótese, apresentar alguma hipótese aonde, né, a matéria e a vida possa gerar a mente, né, a consciência. Mas eles acreditam, é um dogma, então eles acreditam, como tem gente que acredita em Deus, e que é mais fácil, né, porque existem muito mais evidências, mas tem quem acredite que a consciência é um acidente da matéria. A maioria dos cientistas, 99% deles provavelmente, tá, são materialistas. Então esse dogma materialista prega, né, porque é um dogma, não é uma sabedoria, é uma pregação, que a mente, a consciência, a mente, né, é um acidente do cérebro, da matéria, do corpo, é um acidente. E ela não continua depois da morte, porque é um acidente. Só quando surge o ser vivo, ele tem momentaneamente a consciência, sabe lá como, e depois ela desaparece, como uma vela que é apagada.
Você acende uma vela e apaga uma vela e se foi a luz, ok? É isso que o dogma materialista faz as pessoas acreditarem. Só que essa hipótese, isso é uma hipótese, está errada. Está provada que está errada porque só precisa de um caso. A pessoa morreu, ficou morta clinicamente e quando volta conta que viu em cima do telhado um pé de sapato assim assado num canto tal. Aí os caras vão lá, procuram e acham o sapato. E ninguém sabia que aquele sapato estava lá, ali, todos eles, muito menos aquele paciente que entrou doente, foi tratado e morreu na sala de cirurgia e foi revivido depois. Ok? Então, só precisa de um caso. Você sabe como é que a teoria do Einstein foi evidenciada? Todo mundo fazia chacota do Einstein, né? Por conta da teoria da relatividade. Todo mundo fazia piada pelas costas dele, avacalhava, né? Todos os colegas cientistas, todos não, né? Boa parte, claro, estou exagerando aqui, a maioria só. E ele era fruto de todo tipo de achincalhamento por conta das ideias sobre a teoria da relatividade. Aí um dia conseguiram fazer uma experiência que já estavam tentando há bom tempo, que necessitava de ter um eclipse onde a Lua encobrisse completamente o Sol para eles poderem ver as estrelas que estavam atrás da Lua. Segundo a teoria do Einstein, calculada na ponta do lápis, a massa do Sol, a gravidade, ia desviar um raio de luz. Até então, o raio de luz, a filosofia, o credo científico era que o raio de luz andava apenas em linha reta. E aí o Einstein disse que não, calculou e disse não, a gravidade vai desviar tudo, inclusive a luz, e vai funcionar como uma lente, vai desviar a luz. E como é que você consegue comprovar isso? Olhando para as estrelas que deveriam estar atrás do Sol e você não poderia ver. Então você não pode olhar para o Sol, né? O Sol oblitera tudo. Então, com a Lua na frente, escurece o disco do Sol, e você olha para a borda da Lua, para a borda do Sol, e vê uma estrela que está atrás do Sol. Então o que acontece? O Sol e a Lua estão caminhando, então a estrela vai aparecer em determinado calculado momento, minuto e segundo, vai aparecer lá. Só que ela apareceu antes, por quê? Porque a gravidade do Sol desviou a luz e trouxe um raio para cá, para a visibilidade, que fez a curva no Sol antes da estrela sair de trás do Sol. Então aí foi a hora do Einstein começar a rir de todos os idiotas, por assim dizer, que estavam rindo dele antes e fazendo dele o idiota, né? Aí acabou-se. Aí todos os idiotas foram enterrados e esquecidos, né? Morreram e ninguém sabe quais são os nomes e nem quer saber. Porque o que adianta, né? Um cara que além de não saber, ainda quer impor a ignorância dele sobre os outros e ignorar as possibilidades da realidade. Então é assim, acabaram indo todos para o esquecimento. Então, voltando ao caso da experiência de quase morte, então esta pessoa que trouxe esta evidência, só esta evidência, né, com testemunhas variadas entre os médicos, enfermeiros e cientistas que estavam pesquisando o caso, que captaram esses relatos e que comprovaram que a pessoa, enquanto morta, descobriu a existência de um objeto num lugar que ela não podia ver e não podia saber. E você só precisa de um caso. Existem dezenas de casos, ok? Então, você pode acompanhar, o Carlos Mendes tem mais de 150 entrevistados, com cerca de 200 entrevistas. Você escolha do menu lá, né, algumas que ele relata desses casos que ele estudou de livros, a maioria delas que as próprias pessoas relatam o que passaram. O que essas pessoas passaram? É tudo verdade? Para elas cada pessoa dessa experimentou as coisas, interpretou do jeito que podia, muitos deles muito parecidos, alguns diferentes, mas elas interpretaram, cada uma a seu jeito, vem lá e conta. E você vai poder observar a experiência contada por centenas de pessoas que tiveram a experiência. Se você não teve, vai ser muito ilustrativo. E se você já teve uma experiência, você não vai ficar mais sozinho. De qualquer forma, são evidências, né? Você não precisa quase morrer ou morrer para ter uma experiência dessa. Você pode fazer uma experiência fora do corpo, treinar, meditar e chegar a fazer uma experiência fora do corpo. Você pode ouvir o relato de outras experiências de quase morte. Como é que o Tom passou a saber que essa realidade maior existia com certeza? Porque enquanto ele estava experimentando essa realidade sozinha, era só ele estava indo lá dezenas de vezes, repetindo, vendo que tinha coisas lá mesmo, mas ele ainda ficava na dúvida. Você sabe quando o Tom teve certeza que essa realidade não era uma imaginação dele? Por quê? Você fica pensando que é a sua imaginação. Claro, pode ser, pode. Você não sonha de noite? Pode. Né? Então você pode estar sonhando acordado também, né? Não dormiu e continuou sonhando. Mas assim,
quando que ele descobriu quando que ele teve certeza? Parecia tudo muito real, mas a certeza veio quando? Quando ele e um amigo dele, ele era físico, o outro era engenheiro, os dois estavam separados, isolados em cabines de isolamento, fizeram uma experiência de sair do corpo, ou seja, entrar em contato com o canal da realidade, do lado de fora do laboratório, no teto, sobrevoando o teto do laboratório. Os dois se encontraram lá, né, consciencialmente, astralmente, espiritualmente, como você queira chamar isso. As duas consciências combinaram, saíram do corpo, relaxaram, saíram do corpo continuaram isolados, cada um em sua cabine, e ficou um gravador gravando tudo que eles falavam, o corpo falava dentro da cabine. Então eles se desenvolveram para fazer as experiências fora do corpo e manifestar através do corpo a voz, né, e relatar o que estavam vendo. Foram juntos lá acima e foram para qualquer lado, decidiram agora, naquele momento, aonde iriam, e foram para algum lugar, viram, fizeram perguntas, conversaram, e iam relatando tudo, né, no microfone. E aí, depois de 1h30, 2 horas nesta experiência, voltaram. Tá? E aí saíram das cabines e foram lá com o Robert Monroe, que estava na sala de gravação, estava gravando o canal de cada um numa fita diferente, né, num gravador diferente. E aí eles perguntaram, e aí, como é que foi? Ele falou, não vou falar nada aqui, ouçam vocês mesmos. E ligou os 2 gravadores ao mesmo tempo. E aí eles começaram a reportar, e parecia que estavam falando um com o outro, ipsis literis, reportando durante 1h30, tudo que estavam experimentando, conversando e discutindo, como se estivessem juntos, apesar dos corpos estarem separados em salas isoladas, diferentes, com gravadores independentes. E aí ele falou, não tem jeito mesmo, né? Quer dizer, eu sabia que eu estava falando com ele lá, mas ainda podia ser uma imaginação. Mas agora que a gente viu que os dois tiveram a mesma experiência e falaram as mesmas coisas, e conversaram, e tiveram a resposta coerente, sem ter conversado um com o outro, sem ter combinado nada, para ele foi a experiência definitiva. Para cada um vai ser a sua própria experiência. Mas então, eu só falo aqui, alerta, para que você considere essa possibilidade. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Apenas de que existem possibilidades que você talvez possa não estar considerando. E que esse raciocínio, que muitos têm, e que é um bom raciocínio, porque é uma etapa, eu já passei por ele, né? Uma primeira etapa você fala, eu não lembro de nada, nunca aconteceu nada comigo, eu não existia antes, eu não me lembro, não me preocupava com nada. Então quando eu morrer eu vou voltar para aquele mesmo lugar onde eu não existia, onde eu não me preocupava com nada. Então é isso aí, morreu, acabou. Mas cuidado, se isso... Veja, a primeira coisa é cuidado, porque isso pode estar sendo uma fuga, né? Só estou alertando aqui, como já sei por eu mesmo pensar disso. É uma fuga legal, você fica tranquilo, você não se preocupa e você não tem medo do que algumas religiões estão pregando para você, de ter perigo de você ir para o inferno. Talvez seja uma explicação alternativa que você está escolhendo, porque você não quer aquela que estão te dando de um risco grande de eu não sou perfeito, logo vou para o inferno. Então, assim, cuidado com isso. Agora, outra coisa importante você não morre, você já vem de antes, está experimentando isso agora, e você vai experimentar outras coisas depois. Fases intermediárias entre uma experiência e outra, e vai experimentar outras vidas aparentemente materiais, e vai experimentar transições, como já fez provavelmente centenas ou milhares de vezes. Dificilmente qualquer um aqui, principalmente os que estão interessados nesse assunto, vão ser marinheiros de primeira viagem. Mas assim, a vida continua, e a vida maior, a realidade maior, não tem nada a ver com castigo. A fonte é benigna, a fonte de tudo que é consciência. Você é um pedaço dela, ela não tem nenhum prazer em torturar o dedinho, mindinho dela, sabe, do pé, da mão, a orelha, pegar um alicate e ficar torturando a orelha, mandar a orelha para o inferno, né? Desculpa a brincadeira, mas assim, é melhor aliviar, né? A consciência, ela não tortura ninguém, ela gera experiências temporárias, onde a gente parece que é o corpo, pode até sentir dor, perder uma parte, sofrer um acidente, mas a consciência, no final, quando ela volta para ela mesma, ela está integral, não sofreu nada, aprendeu alguma coisa, aproveitou, ou não aprendeu e não aproveitou, ou pior, desaprendeu alguma coisa. Mas o objetivo sempre é crescer, somar e aprender. E quando você está lá, você lembra de tudo. Não quer dizer que você sabe tudo, você tem a qualidade que tem aqui, mas você tem acesso às outras experiências. Então lá você vai lembrar dos intervalos e das outras experiências, que você vem para cá com a felicidade de não lembrar, porque não ajuda você em nada. Você vem com a qualidade de ser, com os valores que desenvolveu, mas sem memória factual. Imagina lembrar de todos os entes queridos que você já perdeu em milhares de vidas. Olha o peso disso. Ou imaginar todas as maldades que você já possa ter feito. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Então,
A gente errou muito para chegar no ponto que chegou. Imagina lembrar de todas as besteiras que já fez. É um peso, né? O fato de não lembrar neste momento é um benefício, mas quando você volta, você tem a visão integral de tudo. Você vai ver isso nos reportes que o Tom dá. Tá? Agora, de novo, então só considere isso. Saber que você é vida, que você é consciência, é um benefício, porque você deixa de ter a necessidade do medo da morte ou qualquer outra crença correlata para se livrar do medo, ou seja, essa de que nada existe, de que você era tranquilo antes e que você vai ficar tranquilo depois porque não existe nada. Então, existe sim, só que não é uma realidade de castigo, uma realidade de potencial, uma realidade de aprendizado. Toda realidade é de aprendizado. A consciência busca crescer. E isso que é gerado aqui é um ambiente escola, é gerado pela fonte para a interação das consciências individuadas que somos nós, pilotando avatares. Ponto. E nós somos o que está lá. Temporariamente pensamos que somos isto aqui porque esquecemos, né? Quando entramos aqui, em geral, de algum tempo depois, esquecemos, como num sonho, o que éramos antes. E, quando morremos, rapidamente podemos esquecer o detalhe ou a identificação de ser isto aqui, ok? Mas tudo que nós fomos, nesta e em todas as outras, está lá guardado, disponível para nós, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, né? Cuidado com esse raciocínio de que não existia nada antes, então, portanto, não vai existir nada depois. Não, eu só não lembro do que existia, então, eu não lembro, não posso, né? Se eu não estudar e não me aprofundar e não voltar a descobrir, eu não posso saber o que é, simplesmente negando porque não lembro. Tá? Eu apenas não lembro. Espero que isso tenha sido útil, que tenha ajudado. Um bom carnaval para vocês, bons raciocínios, divirtam-se, em especial aprendam o que puderem, porque esta realidade é de aprendizado. Tá bom? Outra coisa, só comentando com vocês. Semana que vem estou viajando, vou encontrar o Tom, vou encontrar a equipe de trabalho, estamos organizando um congresso de cientistas aí mundial, para ser feito nos Estados Unidos. Nós temos um pequeno grupo de trabalho com 5 pessoas, uma delas é a May Andrade, está nos ajudando também, ela está sendo, somos todos voluntários, ajudando a montar esse congresso científico, trazendo vários cientistas, inclusive o Tom, para tentar ajudar nesse processo de unificação da ciência e da consciência, acabar com essa a besteira do dogma materialista, na medida do possível, encaminhar as coisas em outra direção. Vamos dando mais detalhes, inclusive sobre o congresso. Estou bolando um videozinho aqui para falar dos potenciais participantes, mas fiquem ligados aí. Então, semana que vem estarei dando notícias a partir de Huntsville, com a May, com a Eileen, com a Christine. Então, nós 5, mais o Tom, nós vamos estar nos encontrando com ele, trabalhando para montar esse congresso aí, tá bom? Do qual é possível que o amigo Carlos Mendes, físico brasileiro, né, com um pouco de sorte, vai participar também. Estamos trabalhando para isso. Um forte abraço a todos.